Shalom, shalom, amados, a paz do Senhor para todos. Estamos com mais um dia do nosso Zaitcast. Boa tarde a todos. Desde já, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho em todos, compartilhe essa live e dê o seu like no nome de Jesus. Amém, amados? E no dia de hoje, meus queridos, nós vamos falar sobre libertação infantil. Essa semana nós vamos falar sobre libertação infantil e hoje o tema será libertação infantil, os portais da bastardia. E para falar com esse assunto, nós estamos aqui com o nosso amado pastor, o pastor Rogério Zaite. A paz do Senhor, pastor, tudo bem? A paz do Senhor para todos, estamos aqui em mais um podcast, o Zaitcast, e hoje com um assunto assim importante, de relevância, um assunto que eu tenho certeza vai trazer novos discernimentos, pessoas precisam ouvir esse assunto, muitas pessoas com problemas nessas áreas, e também é uma área que muitas vezes as pessoas têm dificuldades, e infelizmente, pastora, muitas pessoas não aceitam que se fale desse assunto. Inclusive, eu vou entrar numa área aqui que tem muitas pessoas que ficam, muitas vezes até ofendidas por nós tratarmos desses assuntos. Então, eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas. Amém, pastora? Amém, pastor, é verdade, né? Hoje, a maioria das pessoas não querem ouvir a verdade, que muitas vezes nos confronta, nos afronta, né? Geralmente, a gente quando está ferido, está machucado, se você falar algo que é puro, que é verdadeiro, por mais simples que seja, e as pessoas não têm entendimento daquilo, estão feridas, elas se sentem afrontadas, né? Elas se sentem confrontadas e isso fecha o coração das pessoas, né, pastor? É verdade, pastora. Pastor, dentro desse tema da bastardia, né? Porque tudo começa da forma em que nós fomos gerados. Até a libertação infantil, amados. Começa a libertação do seu filho, da sua filha, ou nós também, que já somos filhos, né? Já, de alguma forma, também nós já fomos crianças, né? Não sei qual é a idade que cada um tem, mas você também já foi criança. A libertação infantil começa na concepção, não é verdade, pastor? Desde o momento da concepção. E, pastor, desse momento da concepção, né? Como que a criança foi gerada? O que é uma bastardia? Né? Porque muitas pessoas, elas acham que filho bastardia é um filho que não tem pai, né? Na realidade, todos temos um pai, mas o que é a bastardia, né, pastor? A bastardia, na realidade, é todo filho que foi gerado fora da aliança de casamento. Isso é bastardia, tá? Então, pastor, o que é bastardia? Todo filho que foi gerado fora da aliança de casamento. Então, nós conseguimos identificar hoje na nação muitos filhos de bastardia. Muitos filhos gerados fora da aliança de casamento. Inclusive, se nós perguntarmos aqui, ao vivo, nós vamos discernir pessoas que foram gerados fora da aliança de casamento e que também geraram outras pessoas fora da aliança de casamento. Então, o que é o filho ou a filha bastarda? O bastardo é todo e qualquer filho que foi gerado fora da aliança de casamento, tá? E, infelizmente, isso é uma crescente no Brasil. Infelizmente, isso é uma agravante no meio do povo de Deus. Porque tem muitas pessoas geradas fora da aliança de casamento. E isso, pastor, está trazendo, inclusive, maldição sexual, financeira, relacional, eclesiástica para a vida de muitas pessoas. Por quê? Eu sempre tenho um ditado que eu digo, um princípio que eu estabeleço e falo, quando você quebra o princípio espiritual, ele te quebra. Quando a gente não obedece às leis de Deus, a gente acaba sendo penalizado de alguma forma. Então, precisamos voltar para os caminhos de Deus. Amém, pastor. Né? E muitas vezes as pessoas não entendem, né, essa questão da bastardia, né, pastor? Eles acham, igual, tem muitas dúvidas. Por exemplo, eu já perguntei, pastora, mas minha mãe casou
quando eu estava grávida de mim. Então, eu não sou uma filha bastarda, porque aí eu nasci dentro da aliança de casamento. Também não é assim, né, pastor? Tem que deixar bem claro isso, porque tem gente que fala assim, minha mãe casou grávida de mim, mas logo depois já casou. Casar grávida sem casar antes, perdão, casar grávida não, ter filhos antes de casar gera bastardos. Esse é o problema, né? Geram crianças, filhos, que podem ter muitos problemas, inclusive a gente vai ver isso na área sexual. Então, assim, igual você falou, o bastardo ele vai ter algumas dificuldades. Em língua hebraica, ele é chamado de mamizer. O bastardo, ele é chamado de mamizer, um filho bastardo. Então, às vezes, pastor, minha mãe casou, como você disse, depois que estava grávida de mim 9 meses. Ou seja, você é bastardo, você é bastarda. Isso tem que ser rompido, porque se isso não for rompido, você pode enfrentar problemas na sua vida ou a sua descendência. É simples assim. E, infelizmente, tem muitas pessoas enfrentando isso, pastora. Amém, pastor. Pastor, e no Brasil, existe alguma história de bastardia? Existe um histórico de bastardia no Brasil? Porque o Brasil, ele é um país assim, né, bem miscigenado. Ele é um país com diversas culturas, né? Sim. A história do Brasil, ela é bem complexa, né? Mas, assim, existe esse histórico de bastardia no Brasil? A história de bastardia no Brasil? Existe um histórico de bastardia, e a bastardia, infelizmente, é uma questão geracional também. Em que sentido? O Brasil, muitos não entendem o contexto histórico do país, né? Mas quando Pedro Álvares Cabral ele veio para cá, o que acontece? Não veio gente linda e maravilhosa, no sentido, né? Pessoas bondosas. Não, veio todo tipo de raça ruim que existia na época. Essa é a grande verdade. Então veio para cá pessoas criminosos, ladrões, pessoas terríveis, de uma estirpe terrível na sociedade da época. Quando viram as Índias, na realidade se encantaram, não gosto de usar esse termo, mas se encantaram com as Índias e se relacionaram. E depois foram embora, ou seja, geraram filhos de bastardia. E a nossa nação, ela foi sendo construída a partir de filhos bastardos. Então, o Brasil, por si mesmo, ele já tem um histórico de bastardia muito terrível. E, infelizmente, isso é uma agravante. É por isso que hoje você vai ver e você pode fazer um mapeamento. Eu te convido para você fazer um mapeamento na sua família. Faça um mapeamento de quantos filhos bastardos que existem, ou seja, de quantas crianças que foram geradas fora da aliança, que a mãe engravidou antes de casar. Perceba. O bastardo é aquela mãe que engravidou antes de casar. Não era casada e engravidou. Ela gerou um bastardo. Sim. Faça um mapeamento. Você vai perceber o tanto de filhos bastardos que existem. Sim. A Nádia Sobreira está falando assim, pastor, eu e meus irmãos fomos gerados dentro da aliança de casamento. Porém, eu e meus irmãos tivemos o primeiro filho sem ser casados no papel. Todos eles. Aí ela disse realidade, assim... ela não foi gerada, mas ela gerou. Ela gerou? Ela e os irmãos. Tem um problema grave. Então, mas foi ela e os irmãos, não somente ela. Então, isso vai gerar problemas na vida dos filhos. Porque ela gerou o quê? Filhos de bastardia. Aí ela disse assim, mas o marido dela, se ela não se engana, ela não tem a certeza, né? O marido foi gerado sem os pais serem casados, o marido dela. Aí, provavelmente, isso daí que veio não foi, talvez, nem dos seus pais, mas veio já do seu esposo, do seu marido, né? Vai depender do contexto. Vai depender muito do contexto, né, de cada um, gente. Depende do contexto. Às vezes, vocês foram gerados dentro da aliança de casamento. Porém, lá atrás, alguém abriu uma porta de bastardia. Não é verdade? Ou a pessoa mesmo, né? Ou a própria pessoa, né? Caindo no pecado sexual e acaba gerando esse tipo de criança. Só que isso pode gerar problemas lá na frente para os filhos, né? Sim. E, pastor, quais são os tipos de filhos bastardos? Existe tipos de filhos bastardos? Pastora Keila, existe no mínimo 4 tipos de filhos bastardos, que a gente chama de mamizer. Filhos que foram gerados fora da aliança. Existe o filho do
adultério, que é terrível, porque de um relacionamento extraconjugal. Existe o filho de incesto, de relacionamento parental com gente da família. E relacionamento parental, biblicamente falando, é pecado. E também gera filhos bastardos. Existe o filho de fornicação, que é aquele filho que é gerado entre duas pessoas solteiras. Sim. E existe o filho do estupro, que é aquela pessoa que foi gerada de um abuso, de uma violência. E isso é terrível. Por quê? Porque de todos esse é o pior. O pior no sentido do cenário. Porque todos os filhos, geralmente, filho de incesto, de adultério, filho de fornicação, há consensualidade no ato, mas o de estupro não. Então há uma agravante ainda maior. Mas primariamente tem 4, mas tem muitos outros, tá? Sim. Eu gosto de falar só os 4 aí. Inclusive nós temos um livro sobre isso, Desmascarando a Bastardia, os portais dimensionais da sexualidade. Então filho bastardo é filho de adultério, filho de incesto, filho de estupro e filho de fornicação. São os 4 tipos de filhos bastardos primordiais e que muitas vezes podem sofrer problemas gravíssimos na área sexual, pastora. Grave, não só sexual, como em outras áreas também, tá? Como em outras áreas também. Sim, olha só, pastor, como é bem profundo isso, olha. A Rita Cardoso, ela diz assim, pastor, nunca me casei. Eu tenho 3 filhos, sem ter me casado. São bastardos? Com certeza, são A 3 filhos Ivanice de bastardia. Miranda, olha só. Pastor, somos em 4 irmãos, cada um de um pai diferente. Filhos bastardos. Os bastardos. Aí a Clarice um de um pai Silva, diferente, né? a Clarice Silva já é diferente. Ó, a família do meu esposo tem filhos de incesto. Olha só, né? Tem muito incesto, ela falou. A família do esposo dela tem muito incesto. Olha só, né? Gente, olha só. Desde já, obrigado para quem está chegando agora. Deus abençoe a vida de cada um. Quem perdeu as 2 primeiras perguntas que eu já fiz para o pastor, volte o vídeo um pouquinho, ou depois vê o vídeo, né? Que nós vamos dar andamento. Mas quem está chegando agora, muito obrigado por você estar assistindo, né, essa live. Compartilha, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. No nome de Jesus. E vamos estar aqui nesse dia de hoje falando sobre libertação infantil, sobre bastardia. E hoje o tema da libertação infantil é sobre bastardia. Pastor, e o que a cobertura espiritual faz na vida de uma criança? A cobertura, eu sempre ensino o seguinte, pastora Keila, a cobertura é como um telhado de uma casa. Ou seja, ele é uma proteção. Todos nós temos um habitat, temos uma casa, uma moradia. Quando você olha por um teto, por exemplo, se você puder, olha para esse teto que está na sua casa, ou no lugar que você está. É uma proteção, você está o quê? Abrigado, protegido. Pais, escute isso, pais na vida de um filho, uma filha, eles são proteção. Eles são o quê? Cobertura, proteção. Quando esse telhado, que são os pais, cobertura, proteção, está esburacado, ou seja, tem brechas, o que acontece? Atinge quem está embaixo. E quem está embaixo? Sim. Os filhos. Os pais é cobertura e os filhos estão logo abaixo. Sim. Quando há brechas, quando há legalidades, quando há situações pendentes, isso acaba atingindo os filhos. Então, se a brecha é sexual, atinge os filhos na área sexual. Se a brecha é criminal, atinge os filhos na área criminal. Se as brechas são financeiras, atingem os filhos na vida financeira. Por quê? Porque existe uma brecha vinda da parte dos pais. Eu sempre ensino o seguinte, pastora Keila, uma criança que nasceu com o vírus do HIV, ela tem culpa de nascer com o vírus do HIV? Não. O que vocês acham? Não tem culpa. Vocês que estão nesse podcast, vocês acham que um filho que nasceu com o vírus do HIV, ele tem culpa de ter nascido com o vírus do HIV? Digita aí. Você que está conosco, participe nesse momento. O que você acha, minha pastora? Eu acho que não, né? Não. Uma criança, ela não tem culpa de nascer com o vírus do HIV. Porque
Ela foi gerada dentro disso, mas ela não tem culpa. De fato, a criança ela não tem culpa de ter nascido com o vírus do HIV. Entretanto, ela recebe a consequência dos erros dos seus pais. Isso é nítido. Isso é uma questão geracional, genética, inclusive. No sentido, não é nem genético, mas é genético, na realidade, é hereditário. Aham. É hereditário. Sim. Então, assim, é uma verdade, é uma realidade. Doa a quem doer. Infelizmente, é uma verdade. Por exemplo, eu tenho um caroço no meu joelho esquerdo aqui que eu herdei do meu pai. Meu pai tem o mesmo caroço. Quer dizer, é um caroço. A Kathleen, minha esposa, tem uma mancha no corpo que a Kathleen tem uma igual. Uma questão genética, hereditária. Então, E essa mancha isso. e essa mancha no corpo, não somente eu tenho, né? A minha, lógico, ela é maior nas costas, né? Agora, os meus irmãos, eles têm, mas é uma manchinha bem pequenininha. A minha já se espalhou nas costas. E a Cat tem a mesma mancha aqui na lateral Verdade. dela. Então, assim, a criança, ela não tem culpa de nascer com o vírus do HIV, mas ela recebe a consequência do erro dos pais, que muitas vezes foi um erro de ter se deitado sexualmente com pessoas ilícitas. Então, você percebe, essa questão de bastardia, de cobertura é muito sério. Os pais são a cobertura, mas quando os pais eles têm legalidades, eles têm brechas na vida deles, atinge quem está embaixo, que são os filhos. Por isso, pais têm que restaurar o telhado das suas vidas. Pai tem que restaurar telhado. Tá? Se você é pai e não restaurou o telhado da tua vida, com certeza os seus filhos vão ser reflexo dos seus erros e pecados. A não ser que a pessoa que se levante, um filho, por exemplo, ele entenda isso e quebre isso na vida dele. Mas a maioria não entende e nunca quebrou. A Fabrina Oliveira, ela disse assim, pastor, conheço um casal na minha igreja que são primos, vieram para Cristo e eles tiveram 3 filhos pequenos. O que fazer nessa situação? Na realidade, eles são bastardos. Aí tem que fazer um tratamento aí espiritual nessa área para quebrar isso e anular isso. Isso é anulável, tá? Isso é quebrável, isso é retirável. Dá para desfazer isso no espiritual, porém, óbvio, né? Às vezes... Não vai se separar, né? Porque já tem a família formada, né? Não vai se separar. Mas o que eu tô dizendo assim, muitas vezes quando o bosque já tá queimado, não adianta jogar água, né? Já pegou fogo em tudo, já gerou um monte de problema. Fica mais difícil de apagar o incêndio, entende? Então depende do contexto de cada um. Mas nesse cenário assim, dá para quebrar. Dá para anular, dá para cancelar. Aí tem que ser feito um trabalho de tratamento espiritual, sim. Amém, pastor. É preciso a gente ter esses discernimentos, né? Sim. Porque aí a pessoa fica no desespero, né, pastor? O que eu fiz foi errado. Começa a entrar uma culpa muito grande, começa a entrar algo muito assim devastador na vida da pessoa, que aí ela vai destruir com a casa dela. Não é assim, gente. A gente também tem que ser prudente, né? A gente tem que fazer um trabalho de cura, de restauração, de libertação, para que aquilo venha a ser rompido, não somente na vida dos pais, mas também na vida dos filhos. Amém? E pastor, existe alguma entidade por detrás da bastardia? E qual seria? Se existe uma entidade por detrás da bastardia, qual que seria? Na realidade, a entidade que geralmente está por trás da bastardia, a gente fala que é espíritos sexuais, né? E também Moloque. Muitas vezes é Moloque que é o pai dos órfãos, é o pai, muitas vezes, do aborto. Então, geralmente, o que está por trás da bastardia a nível de entidades é Moloque. E também uma entidade chamada Asmodeus, que é uma entidade da área sexual. Porque o pecado sexual que muitas vezes vai gerar a bastardia na vida de um filho. Porque os pais se relacionaram de um ato ilícito, muitas vezes, e acabaram gerando uma criança desse ato sexual pecaminoso. Entende? E isso é complicado. E pastor, o senhor falando aí de Moloque, né, que é ligado ao aborto, né, com essa entidade e tal, existe alguma ligação
entre o aborto e a bastardia, pastor? Existe essa coligação ou não? Não tem nada a ver. Porque realidade, hoje, né? pega? Hoje a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, porque assim, hoje é muito normal as pessoas fazerem aborto. Tem países, eu já tratei pessoas que moram em países fora que o aborto é legalizado, é só ir lá marcar. Eles fazem um aborto assim de uma forma muito natural, né? E aqui no Brasil ainda não é legalizado, glória a Deus, mas eles estavam querendo legalizar. E dentro desse contexto, né, que nós vivemos, as famílias brasileiras vivem, as pessoas estão vivendo também, ainda mais com esse avanço do feminismo, desses grupos que não provêm do eterno, né, relacionado a tudo isso, porque também entra nessa parte, né? Qual é a ligação entre o aborto e a bastardia? Na realidade, o aborto e a bastardia, o que pega é o seguinte, é que muitos filhos que foram gerados fora da aliança de casamento, muitas vezes os pais, eles querem abortar. E isso é terrível, porque já invoca espírito de morte na descendência e na geração. Então, por exemplo, a mãe engravidou de um cara que ela nunca viu na vida, que é o que acontece hoje, tá? Ela engravidou. Tá, ela engravidou de uma pessoa e aí alguém chega e diz, retira. E aí, essa questão de retirar é muito complicada. Por quê? Porque ela já vai fazer ali uma invocação de algo no espiritual, vai ter sangue derramado. Sim. É terrível o aborto. E aí, através disso, já vai invocar algo para aquela descendência, para aquela geração, para aquela família. E fora que também, né, a próxima criança que nasce, Sim, ela nasce dentro de um túmulo, né, pastor? sim, nascem dentro de um túmulo. Então, a criança nasce num túmulo e também os pais invocam espírito de morte para a descendência. Então, a ligação entre bastardia e aborto está muito pautada nisso. Por quê? Porque o pai ou a mãe geraram uma criança, muitas vezes é uma gravidez indesejada, infelizmente, né? E essa gravidez indesejada, ela acaba invocando na vida dos pais o aborto. Aí os pais, eles querem abortar aquela criança, porque afinal de contas, eles não queriam aquela criança. E acontece de pessoas que os pais fizeram isso, muitas vezes não conseguirem abortar e a criança nasce. Mas ela também nasce e depois ela tem problemas gravíssimos. Tem problema. Por quê? Porque já houve uma implicação no mundo espiritual. Os pais já abriram, olha o telhado, uma porta na vida daquela criança. E aí essa criança, ela vai precisar, na realidade, ser acompanhada. É claro que, quando eu trato, por exemplo, crianças, eu geralmente trato os pais. Porque o segredo o maior segredo da libertação dos filhos é os pais. É os pais. O maior segredo da libertação das crianças está nos pais. Por isso que eu falo, quando a pessoa vem para fazer clínica de cura e de libertação, eu trato os pais para mim poder tratar os filhos. Porque não adianta eu tratar os filhos se foram os pais que abriram a brecha na vida daquelas crianças. Não sei, eu estou falando de criança. Aí adolescente, juventude, é um outro histórico. Dá para fazer isso, mas às vezes os pais não são crentes, é outra situação. Então, sim, para tratar os filhos, tem que tratar primeiro os pais. Porque... Infelizmente, os pais abriram portas. Portas, né? Muitas portas. É o que a Nádia Sobreira está aqui perguntando, né? Que ela está perguntando assim, pastor, e como reverter essa situação? Porque no tempo não tínhamos esse conhecimento profundo a respeito do quão prejudicial. Tem que ser por meio de um pastor ou os próprios pais podem em Jesus? Cada caso é um caso. Tem casos que os pais podem, tem casos mas a maioria é um pastor, né? A maioria tem que ser uma autoridade espiritual, entende? Por isso que eu falo, cada caso é um caso. Mas tem que ter uma autoridade espiritual regente. Tem. Alguém que possa também ajudar ali. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa abriu portas terríveis. E não é só isso, entende? Tem várias outras situações, tem várias outras agravantes que a gente vai tratar aqui no dia de hoje, que a gente vai abordar. Então, guarda essa expressão. O maior segredo da libertação infantil está no tratamento dos pais. Sim. Quando tratamos os pais
começamos a tratar os filhos. Não adianta o caminho ser inversivo. Eu vou tratar os filhos. Você vai perder tempo, muitas vezes não vai ter resultado e vai se frustrar. Então, primeiro tem que tratar os pais e algo vai acontecer. Olha só, é um testemunho, ó, Josilene. Espera aí um pouquinho. O som está dando um eco. Dá uma olhada aí, Moisés. A Josilene, ela está falando, para mim é um testemunho, né? Através das suas lives, descobri que o casamento dos meus pais foi feito no ocultismo. Mas eu fiz o que o pastor Rogério falou. Falei com minha mãe e pedi perdão, porque eu não conseguia perdoar, mas ela não sabia o porquê. Olha só, Tá vendo? que bênção. É isso aí, o Glória a caminho Deus. da libertação, ele está numa vida de quebrantamento. Você sabe que, pastora, muitas pessoas não são libertas, inclusive muitos filhos, tá? Não, Dani? Muitos filhos não são libertos por causa do orgulho dos pais. Muitas pessoas não são libertas por causa do orgulho nos seus corações. Aliás, pastora Keila, existe um principado que ele trabalha para que as pessoas não sejam libertas. E qual é o principado? Leviatã, que é o principado do orgulho, da soberba. Então, quando a pessoa se quebranta, ela busca, ela se posiciona, pode ter certeza, algo no espiritual vai acontecer. Algo no espiritual vai se manifestar a favor daquela pessoa. E hoje em dia, né, pastor, a gente sabe que existe aquela oferta, né, de remissão. A gente sabe que tem valia no mundo espiritual, tudo tal, mas as pessoas, elas estão deixando alguns padrões da libertação de lado. Não é padrão, mas alguns fundamentos, vamos colocar assim, que são primordiais para a libertação, né? E um dos padrões, dos fundamentos da libertação é muito quebrantamento, é muito arrependimento, coração quebrantado e contrito. Muitas vezes, Deus vai nos pedir para fazer algo que a gente não vai querer fazer. Melhorou. Por exemplo, o senhor pastor, o senhor já teve que pedir perdão para alguém sem ter feito nada para a pessoa e você se colocar no lugar de culpado para a sua... Espera aí um pouquinho, Modio. Presta atenção aí, gente, por favor. Não, mas ela está falando, está na minha... Tá a minha imagem, não é a dela. Tem que mudar a imagem, vamos lá, isso. Entendi. Pode falar. Então é assim, nesse sentido, né? Teve vezes, pastor, voltando aqui ao que a gente estava falando, teve vezes, pastor, que o senhor já teve que se passar como culpado para poder receber alguma libertação do senhor, mas aí você falar assim, não, mas eu não fiz nada para a pessoa. Pelo contrário, às vezes a pessoa que fez algo contra mim e eu tenho que liberar perdão, mas muitas vezes também, algumas vezes, Deus não somente pede para nós perdoarmos, mas sim se fazer por culpado daquela situação e pedir perdão para a pessoa sem a gente ter culpa. Vamos colocar assim, né? Ditado popular, culpa no cartório. Quem tem mais luz cede. É um princípio que a gente sempre fala na libertação. Quem tem mais luz cede. Às vezes o senhor fala, vai lá, trata, pede perdão, você não fez nada, mas é para quebrar algo no espiritual. Você sabia que eu já perdi membro porque eu falei que os filhos da pessoa eram bastardo? Olha o nível de orgulho. Inclusive nessa igreja. Acho que nem Sério? você sabe, né? Não, Tá vendo? não sei. Já perdi uma membra aqui na igreja por causa que eu falei que os filhos dela eram bastardos e que ela precisava fazer um tratamento de libertação na vida dela, lembra? Cobertura, telhado, para poder tratar os filhos. Os filhos com uma vida torta na área sexual. Mas é o que eu falei, tem pais que não se quebrantam e por isso que os filhos acabam sofrendo. Sim. Entende? Mas vão dar conta para Deus. Romanos 14:12. Cada um de nós dará conta de si mesmo para Deus. Então, quando os pais dizem, eu quero ajudar os meus filhos, eu quero ser essa cobertura, esse telhado que não pode estar esburacado, eles acabam cobrindo os filhos espiritualmente. Agora, já perdemos mesmo por causa disso. Já perdi. Acho que eu sei quem é. Acho que eu já sei quem é. Depois eu te falo nos bastidores. Mas eu acho que eu tenho uma ideia de quem seja. Mas é verdade, gente. Por quê? Porque as pessoas, elas se sentem ofendidas
Porque a gente simplesmente fala que o filho dela é bastardo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, como eu falei, as pessoas se ofendem, elas não têm conhecimento daquilo e elas se ofendem. E a gente fala, não, mesmo a gente explicando, a gente ali ministrando, elas levam para o lado da ofensa, em vez de falar assim, pastor, então como que eu faço, né? Nessa parte aqui. Então, é complicado, né, pastor? É complicado. Olha só, a Sinara, estou passando por isso, pastor. Meu neto está muito estranho, ele só tem 2 anos. Grita, fala que não me quer porque sabe que sou cristã. Os pais usam piercing, usam drogas, xingam, a vida toda errada. Olha a cobertura aí. Cobertura, olha o telhado. né? A Praise God. Pastor, sou primogênita, mas nasci fora da aliança de casamento. Foi rejeitada desde o ventre. Gostaria de saber se isso causa esterilidade, pois já tenho 3 anos de casada e não consigo gerar. Legal. Sim. Então, olha, é primogênita, ela carrega algo do Senhor, uma porção. Mas nasceu fora da aliança, aí tem que ser quebrado. Foi rejeitada. E foi rejeitado. Geralmente, nem todos os bastardos são rejeitados, mas alguns são. Principalmente quando é um bastardo de adultério, de estupro, esses são mais rejeitados, tá? Agora, olha só, tem situações, ele é primogênita, perfeito, mas tem agravante da bastardia e também de ter sido rejeitada desde o ventre. E perceba, ela não sabe porque ela é estéril. Na realidade, tá tudo a ver. Tem que fazer um trabalho de cura e libertação, tá bom? Sim. Praise God, praise God. Enquanto não quebrar isso na tua vida, isso trava. Isso amarra você, inclusive a sua fertilidade. Porque a sua fertilidade muitas vezes está ligado a essa questão geracional de tratamento de cura e de restauração. Pastor, e o que é o ciclo de mãe solteira e a família monoparental? Hoje tem muito, né? Antigamente era menos, mas hoje tem bastante. Na realidade, o ciclo da mãe solteira, infelizmente, hoje, tem muitas mães solteiras. E tá piorando porque já entrou uma mentalidade também na vida de muitas mulheres que elas não precisam mais ter parceiros. Então elas fazem filhos e aí se cria um outro tipo de família dentre os diversos que já existem, que é a família monoparental. Mas essa mãe solteira, geralmente os filhos que ela gera é filhos de bastardia. É filhos gerados fora de uma aliança de casamento. Eu conheço mães que já falaram, eu quero ser mãe solo, mãe solteira. Mas olha só, ser mãe solteira vai gerar um problema na vida daquela criança, porque Deus não colocou pai e mãe na vida de um filho por colocar. Existem papéis familiares que foram estabelecidos pelo próprio Criador. Então, quando um pai, quando uma mãe, que foram feitos pelo próprio Eterno, para ser canal de bênção na vida de um filho ou de uma filha, e há uma deficiência nisso, ou seja, há uma cunha, falta uma dessas figuras, aquela criança ela vai ter problemas. Ela pode não ter problema da orfandade materna, porque foi criado pela mãe. Ou pode ter, porque tem mães que são mães solos e que são perturbadas. Essa é a grande verdade. Sim. Mas ela vai sofrer também de orfandade paterna, porque não teve o pai presente. Não teve um pai ali para dar todo o suporte, para trazer a provisão, para trazer o suprimento. Os 3 P's, paternidade, né? Que a gente fala, os 3 P's da paternidade, provisão, promoção e proteção. E aí ela vai ter dificuldades. Então, existe hoje um ciclo da mãe solteira. Sim. Muitas mães que são solteiras. Algumas por opção, outras por ritualização. Ou seja, por opção eu quero ser solteiro, outras por ritualização por causa de situações que amarram aquela pessoa emocionalmente, sentimentalmente falando. Agora, isso está gerando o quê? Famílias monoparental. Ou seja, descendência de bastardos e que vão gerar outros bastardos, que vão ter problemas também. E isso precisa ser quebrado, isso precisa ser liberto, isso precisa ser restaurado. A Silvana Freitas, pastor, minha filha foi embora de casa e eu fazia clínica com o Senhor. Parei por causa da dor que estava sentindo, mas acho que vou voltar. Na realidade é o que eu falei, irmã. Sua filha já acho que é de maior.
E cada um é responsável pela sua atitude. Fique em paz. Já te disse, vou repetir. Ela é um filho pródigo. Ela vai voltar. Então, quando voltar, aí, irmã, é um momento que você precisa se libertar. Por quê? Eu não tô aqui para te acusar nem te julgar, mas muitas vezes eu não sei qual que é a legalidade que você possa ter aberto na vida dela ou não. Ou o pai abriu, Ou o né? pai Às abriu. vezes não foi a Você tá mãe, mas entendendo? foi o Ou pai. eu não sei, então não dá pra mim falar. Mas tem pessoas que quando fazem a clínica, eu falo, ó, você que abriu essa porta na vida É do teu filho. verdade. Você que abriu a porta. Às vezes eu falo assim, não foi você que abriu essa porta, foi a própria pessoa que tomou essa atitude de rebelião e veio contra você. Agora, quando a gente erra, qual que é o nosso dever? Reconhecer o nosso erro e buscar a cura e a libertação. E aí tem pais que falam assim, ai, mas eu me sinto culpado. Não se sinta culpado, se sinta, na realidade, ativado para uma vida de restauração. É assim que Deus quer, tá? É assim que Deus trabalha. Sim. Gente, e vocês têm que pensar o seguinte: base de cura e de libertação. Nós somos corpo, alma e espírito. Sim? Em onde habita o corpo, a alma e o espírito? No nosso DNA, na nossa corrente sanguínea, certo, pastor? Sim. E dentro disso, dentro do nosso DNA, nós carregamos não somente a parte da nossa mãe, é dos dois, mãe e pai. Então, nós carregamos mãe e pai. Não importa se você ficou com a pessoa ou não, se seu filho conhece a pessoa ou não, ou se o seu filho nasceu lá. O seu filho é fruto tanto de você quanto da outra pessoa que te ajudou a gerar ele dentro de você. Então, o que tem que entender? Você está carregando todas as questões, tanto paternas quanto maternas. Às vezes vem da mãe, às vezes vem do pai, às vezes juntou tudo e virou uma salada mista dentro do teu filho. Então, é os dois juntos e misturado dentro do filho ou dentro de você, que é ambas mistura, tanto do materna quanto paterna. Então, vocês têm que entender isso. Né? Aí fala, mas eu não abri a porta. Mas você conhece a fundo o histórico familiar do pai da criança, da mãe da criança? Verdade. Então, tudo isso faz parte. Ah, mas os pais, nenhum dos nossos pais casaram certinho na aliança. Mas e os antepassados? Você sabe como que foi? Às vezes, pastor, casou dentro da aliança de casamento, todos eles bonitinho, direitinho, não é verdade? Que é o que a gente pega às vezes. Porém, dentro do casamento foram portas abertas de adultério, de promiscuidade, de sexo ilícito, vamos colocar assim, dentro da aliança ocorreram fatos sexuais ilícitos. E a criança foi gerada dentro da aliança de casamento, mas com essa carga sexual adentro dela, que vai lá na frente, talvez essa criança abrir uma porta de bastardia geracional. Então, é assim, vocês têm que ter esse entendimento de libertação. Amém? Sim. E, pastor, dentro disso que eu estou falando, né? Olha, ia pegar bem nessa parte dessa pergunta. O que é o ciclo da bastardia e o estado de hereditariedade? O ciclo da bastardia e o estado de hereditariedade é, na realidade, aquelas famílias que elas são movidas por bastardos, ou seja, o pai é bastardo, os filhos são bastardos e geram pessoas bastardas, ou seja, todos engravidam antes de casar, todos. Sim. Entende? Então você começa a ver que isso está muito forte no nosso país e isso está gerando agravantes, inclusive maldições. Então você pega aí, os pais, eles foram gerados de uma bastardia e eles também geraram filhos bastardos e que foram gerando outros filhos bastardos. E isso acaba gerando um problema muito grande a nível familiar. Por quê? Porque geralmente filhos bastardos, pastora Keila, eles são vulneráveis aos ataques demoníacos. Depois eu quero que você me faça essa pergunta, tá? Eles são muito vulneráveis. Então, o ciclo da bastardia e o estado da hereditariedade está muito ligado aos bastardos geracionais.
pais, avós que eram bastardos, os pais que são bastardos, os filhos que são bastardos, os netos que são bastardos. E olha, quando a gente faz um mapeamento nesse contexto familiar, a gente começa a perceber as agravantes que isso está gerando naquela família. E é óbvio, eu estou falando isso por quê? Porque certamente a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas se a pessoa também ela não se quebrantar e buscar essa libertação na vida dela e na vida dos filhos, com certeza ela vai ter problemas. Amém, pastor. A Sinara estava no quarto. Olha, Sinara, ela está falando aqui, eu estava no quarto de oração, o Espírito Santo colocou no meu coração para abrir um jejum pela vida do Gael. Porém, mandou abrir, não falou o que devo fazer. Devo permanecer no jejum? Faz um propósito de jejum de 40 dias, 21 dias. Dentro desse propósito, você vai estabelecer a sua oração por ele. Entendeu? Faz um propósito com o Senhor. Abrir jejum, é você fazer um propósito em relação à vida dele. Amém? E, pastor, é verdade que existem espíritos de rejeição na bastardia? Muitos. Existem espíritos de rejeição na bastardia, porque muitas vezes um filho que foi gerado fora da aliança, o cara diz assim, eu não quero essa criança, eu não quero esse filho. E aí é o que entra lá, o que eu falei também na questão abortiva. A mulher vai lá, toma um remédio que acaba sendo abortivo, isso já entrou. Aí a criança não entra em óbito, ela sobrevive, só que no mundo espiritual já passou uma mensagem de rejeição. A maioria, claro, a maioria sim, mal dizer, mas muitas pessoas foram rejeitadas no ventre, porque os pais não queriam, ou a mãe ou o pai não queria aquela criança. E isso vai gerar problemas. A rejeição, pastora Keila, ela pode gerar dois fatores. Primeiro, uma pessoa que vai crescer vai se tornar rebelde na vida, ou uma pessoa que vai se tornar reprimida depressiva. Pode perceber, se você fizer um mapeamento, você vai perceber que a pessoa que foi rejeitada, ou ela é uma pessoa rebelde, anarquista ao extremo, ou ela é muitas vezes uma pessoa também que ela é reprimida, depressiva. Pastor, pode acontecer de um caso de uma pessoa ser rejeitada e ela ser uma pessoa normal? Pode, mas é minoridade. A grande maioria tem problemas terríveis. Eu conheço pessoas, de modo geral, que foram rejeitadas e a pessoa acaba sofrendo isso. Então, existem espíritos de rejeição que passam a atuar na vida daquela pessoa. Existem espíritos de rejeição que passam a agir na vida daquela pessoa. E isso é muito complicado. Isso é bem verdade, tá? Eu posso testemunhar por mim mesma. Sou uma filha que foi gerada fora da aliança de casamento. Eu fui uma filha com Conta a sua experiência, pastora. Peraí, eu vou agora falar com a pastora aqui. Então você me entrevista. Pastora Keila, como foi ser gerada fora de uma aliança de casamento? Como foi ser gerada fora de uma aliança, de um relacionamento, né, fora da aliança de casamento? Como foi ser gerada? Conte para eles e para elas. Primeiro que minha mãe me rejeitou, né? Porque ela já vinha de uma perda de uma filha antes de mim, da Dalila, né? Minha mãe gerou nós 5 fora da aliança. Tem a minha irmã mais velha. Logo depois da minha irmã mais velha, teve a Dalila, que acabou falecendo com 6 meses de idade. Minha mãe estava com depressão. Olha só, já não era bom cenário, né? Filhos bastardos. Aí minha mãe perdeu essa criança. Com 6 meses, era uma bebê. Aí minha mãe me gerou fora da aliança de casamento, ainda com um estado um pouco depressivo. E isso acarretou para mim o quê? Muita rejeição. Porque eu me senti rejeitada, me senti depressiva, me sentia mal. Eu tinha uma infância normal, brincava com meus irmãos, mas dentro de mim sempre existia aquela indagação de tristeza, de rejeição. Dentro de mim existia, eu não conseguia falar isso com ninguém, porque naquela época, né, amadinhos, a gente só ia vivendo. Dentro disso também, pastor,
aquilo que o pastor falou também é muito real. Eu fui muito perseguida espiritualmente por demônios desde a infância. Então eu tive muitas guerras com demônios desde a infância, mesmo porque, apesar de tudo, meus pais eram da igreja e eu tinha um pouco de discernimento espiritual, né? Mas, tipo assim, os demônios vinham, eu falava, sangue de Jesus tem poder, eles iam embora. Então, eu sempre tive algumas experiências desde a infância com entidades, com guerras, nesse sentido. E também fora perseguições espirituais a nível de sexualidade. Não que eu fui uma pessoa assim promíscua, eu não fui uma pessoa promíscua, porém eu fui muito assediada sexualmente. Então eu já passei por abusos, né? Já passei por essas questões de pessoas vindo até mim, que era fora do comum, né, pastor? Sim. Muito fora do comum. Então, eu cresci e aí piora, né, a depressão. Então, foi muito depressiva. Eu fui a minha adolescência para a juventude, até a fase adulta, muita depressão, muita mesmo. Isso é real, porque quando há essas portas de legalidade, a pressão é muito grande em cima de um filho bastardo. Era isso que o senhor queria que eu respondesse? Amém. Ou tinha mais alguma coisa? Não, é isso aí. Que você sabe? Vocês percebem que há uma batalha espiritual, né? Há uma batalha espiritual na vida do filho bastardo, da filha bastarda, por causa da maneira que foi gerado esse mundo. Queridos, Deus não criou leis espirituais por criar. E quando os pais, eles acabam burlando essa lei ou desobedecendo essa lei, alguém vai ser atingido. E às vezes, nesse cenário, são os filhos. Tá bom? Pastor, existe uma maldição na vida do bastardo que nunca deixa? Na realidade, deixa prosperar, né? Que nunca porque você pôs aqui lá. Que nunca deixa prosperar? Sim, na realidade pode perceber. O bastardo, ele começa as coisas e nunca termina. Você sabia disso? Avançar, né? Ele não consegue avançar. O bastardo, ele é uma pessoa que começa e nunca dá continuidade Isso é verdade. nas coisas. Começa, agora vai, mas nunca vai. Agora vou conquistar e nunca conquista, porque tem sempre algo abortando, tem sempre algo segurando, entende? Então assim, o bastardo, ele é desse jeito. Então a gente precisa discernir isso. Né? O bastardo, ele é uma pessoa que ele nunca consegue terminar aquilo que faz. As coisas não mudam na vida dele. Pode perceber quantas pessoas hoje na igreja, que também tem outros casos, não é só a causas, né? Não é só a questão de bastardia, mas que muitas vezes diz, pastor, a minha vida não anda, a minha vida não vai para frente, as coisas não mudam. E olha, pode ter certeza que em muitos casos é por causa da bastardia. Nem todos, mas a grande maioria é. Principalmente quando são filhos gerados fora da aliança. Então, a pessoa, ela quer fazer, ela quer avançar, mas ela não consegue, tá? Ela não consegue romper, ela não consegue viver o que Deus tem. E é muito grave isso. Amém. Pastor, a Aline, ela disse assim, já orei quebrando a bastardia na vida dos meus filhos. Me posicionei espiritualmente falando. Tenho buscado e jejuado. Isso é suficiente? Então, aí depende, no seu contexto, é muito complicado eu falar, porque no seu contexto da vida dela, eu não sei como que foi o contexto de gravidez, eu não sei qual foi o contexto de concepção, de parto, é muito complexo eu falar. Ah, é suficiente? Eu posso ser leviano em te falar que foi suficiente, pode ser que sim, pode ser que não. Como eu disse também, existe casos de bastardia que não é os pais que vão quebrar. Tem que ser uma autoridade espiritual, porque os pais é que abriram a porta. Sim. Entende? Sim. Olha só, um pai só pode quebrar a bastardia dos filhos quando eles trataram a vida sexual deles toda. Quando eles passaram pelo crime. A gente só tem autoridade naquilo que a gente vence.
Você só tem autoridade naquilo que você foi curado e liberto pelo Senhor, que você passou pelo crivo da libertação. Então, como que um pai vai quebrar a bastardia na vida do filho ou da filha se ele nunca tratou a vida sexual dele? Não tem como. Verdade. Então tem que ser uma autoridade para quebrar na vida dos pais, para poder quebrar na vida dos filhos. É assim que funciona no espiritual. A Sinara, ela está falando assim: eu não fui gerada fora da aliança. Meus pais se casaram, porém meu avô obrigou minha mãe a se casar com meu pai. Não deu outra. O casamento foi um inferno. Minha mãe traiu ele e meu pai morreu com mágoa. Já eu tive 3 filhos bastardos, cada um de um pai, e não casei com nenhum. Percebeu? Olha o tanto de situações, né? É, Muitas coisas, né? muitas coisas, Muitas né? coisas. Aí a pessoa acha que é um negócio, mas não, minha vida não está funcionando por conta Sabe o disso. que acontece, pastor? É que o pecado hoje ele virou normalidade. Isso é uma coisa normal hoje. Filhos, mulher engravidar antes do casamento virou uma coisa de normalidade na nossa sociedade. E esse é o problema. A gente sempre fala isso, que a iniquidade hoje ela mudou de nome. Ela se chama nada a ver. Nada a ver, pastor. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Essa é a frase da iniquidade no século XXI. E é isso que você precisa entender. Deus colocou leis e normativas que devemos seguir, porque essas leis e normativas nos protegem no mundo espiritual. E quando você não faz isso, a gente fica desprotegido. E muitas vezes quem abriu essa porta foram os pais, e por isso que a gente acaba sofrendo problemas. Essa é a grande verdade. E tem pais que se ofendem com isso, mas na realidade eles tinham que se quebrantar e agradecer a Deus que tem alguém ensinando isso para eles. Pastor, e o ciclo da bastardia tem a ver com os mesmos erros sexuais dos pais? Sim. É o que eu digo, né? O ciclo da bastardia, ele está muito ligado à repetição dos erros sexuais dos pais. Os filhos foi gerado fora da aliança de casamento e ele começa a cometer os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas situações. Eu conheci uma família, pastora Keila, no Rio Grande do Sul, que a mãe era prostituta, o filho era cafetão e a filha era prostituta. Quer dizer, foram, né? Então você percebe, é o ciclo também da bastardia, é o ciclo do pecado sexual. Você vai ver isso, os bastardos, eles vão repetir os mesmos erros sexuais dos pais. É o mesmo problema, é a mesma situação, é a mesma circunstância. Por quê? Porque alguém precisa se levantar para romper com isso. Sim. E quando não comete os mesmos erros, eles vão ser perseguidos, espiritualmente falando, para cometer, né? Vai ser aquela pressão na vida desse filho, né, pastor? Sim. Ó, irmã, pastor, como era o Antigo Testamento, os filhos nasciam bastardos? Não nasciam bastardos, porque as pessoas eram casadas. Então, se eram casadas, não nasciam bastardos. Agora, olha só. É que na realidade, pastor, fala aí, né? Agora eu vou entrar nesse âmbito, porque as pessoas me perguntam muito isso na clínica. Porque hoje também existe aquela declaração de união estável, que não é casamento. Não, união estável não é casamento. E assim, aí as pessoas, mas a união estável, que antigamente, e entra nesse âmbito que não eram casados. Pastor, antigamente não existia o cartório civil. O que se existia era uma ketubá, não era? Na realidade existia uma ketubá quase 1 metro de altura. Ela tem prescrições para os homens e mulheres daquilo que se devia fazer no casamento, um para com o outro, e ali era assinado na frente dos pais, do noivo e da noiva e das testemunhas no noivado deles. Então, olha só, existia uma ketubá, que hoje a gente chama de certidão de casamento. União estável não é casamento. União estável, já está falando, união estável, que muitas vezes também não é estável. Mas a união estável não muda o estado civil da pessoa. Se não muda o estado civil, não é casamento. Você concorda? Queridos, estudem sobre isso, tá? Estuda sobre isso. Mas nos dias antigos, o casamento ele era feito, se assinava uma espécie de ketubá, que existia na época, e que era uma certidão de casamento daqueles dias, dentro do contexto bíblico-judaico,
Então, não se nasciam bastardos. Agora, nasciam bastardos naquele tempo? Nascia. Quando era filho de fornicação, quando era filho de incesto, quando era filho de estupro. Mas, biblicamente, alguns já eram até... como que eu falo assim? Já existe uma penalidade de pena de morte. Já era até... Existe um agravante ainda mais terrível, tá? Você vai pegar um grande rei da Bíblia, pastora... Inclusive eu tenho um livro sobre ele, Davi de Melech, o maior monarca da história de Israel. Você vai pegar o rei Davi, ele era um mamizer, um filho bastardo. Eu já falei isso aí, isso é polêmico, né? Os teólogos de plantão, eles... onde que está isso na Bíblia? Pelo amor de Deus, Salmo 51, verso 5, ele vai dizer da sua vida, mas os teólogos de plantão, eles acham que está falando do pecado original. Queridos, ele não está falando de pecado original, ele está falando da sua própria vida. Em pecado eu fui gerado, em pecado, iniquidade me concebeu a minha mãe. Sabe o que ele está falando? Os meus pais adulteraram. Mas pastor, se eles adulteraram, a pena não era de morte por apedrejamento? Verdade, mas existia, e aí você precisa entender de Talmud, existia o que a gente chama de prescrição, que quando um homem adulterava com uma mulher israelita, a pena era de morte por apedrejamento. Mas quando um homem adulterava com uma mulher pagã, a pena era 39 chibatadas em praça pública. Você vai perceber que Jessé, ele não é penalizado a nível de apedrejamento, mas diz a tradição, diz a história, que ele é penalizado com 39 chibatadas em praça pública. Ele sofre e todos estão ali vendo a dor e o sofrimento por causa do pecado que ele havia cometido. Então, para Jessé, Davi era aquela pedrinha no sapato, ela aquela sujeira debaixo do tapete. No entanto, que quando o profeta Shemael, o profeta Samuel, em 1 Samuel, capítulo 16, vai na casa de Jessé, ele apresenta todos os filhos. Mas qual é o filho que falta? Davi. Por quê? Porque Davi era tipo aquele filho, aquele pecadinho que a gente esconde. E o profeta pergunta: onde estão os teus filhos? Onde que está esse outro filho que você tem? Está cuidando das ovelhas. Naqueles dias era cultural. Só cuidava de ovelhas escravo e filho bastardo, filhos ilegítimos, gerados fora da aliança de casamento. Então o profeta sabe, se é filho bastardo, nunca se assentou à mesa, nunca comeu na mesa com o pai, então esperemos ele até que ele se assente na mesa conosco. Então você precisa discernir isso. Se você não entender algumas coisas, você não vai conseguir discernir. Entende? Então é necessário essas abordagens. Davi de Melech, ele tem várias provas de que ele era um filho bastardo, um mamizer dos seus dias. Sofreu demais. Vocês não têm ideia do que Davi sofreu para chegar no trono. É muito fácil ver o resultado, pastora, mas é difícil a gente enxergar o processo. É muito fácil as pessoas olhar, nossa, uau, fulano de tal tá na internet, o outro tá conquistando, o outro tá realizando, mas as pessoas olham o resultado, mas não veem o processo daquilo que você passou para você chegar aonde você chegou. Davi sofre terrivelmente por causa da bastardia. Não vou entrar em detalhes, depois você pode comprar o livro, mas uma coisa eu falo, ele no final comete algo pior do que o seu pai, porque o pai adulterou com uma mulher pagã, ele adultera com uma mulher israelita chamada de Beit Sheva, a filha do Sete. Só que Deus, por infinita misericórdia, quando libera a sentença, o profeta Natan diz assim, você não vai morrer, Deus perdoou o seu pecado. Porque qual era a pena? Era de morte. Por isso, queridos, não brinquem com o pecado. Tem muita gente brincando com o pecado, pastora. E assim, gente, o que está ligado na terra está ligado no céu. Se é uma lei do homem, que depois se estabeleceu o cartório e foi legalizado, é igual documento. Vai fazer? Você consegue fazer alguma coisa sem documento? Você consegue registrar, você consegue dar nome para o seu filho sem registrar no cartório? Você até consegue, mas ele vai ser um indigente. Então, tem coisas que, com o decorrer do tempo, foram estabelecidas leis. E tem leis que a gente vai ter que seguir. E a gente tem que estar ligado na terra, tá ligado no céu. Entendeu? Toda lei
que ela está em coerência com o crivo da palavra de Deus. Então, Com crivo, com... Igual, na época, até o Império Romano, não se havia estabelecido impostos. Não é verdade, pastor? Até o Império Romano não havia impostos. O Império Romano veio, o que eles começaram a fazer? Cobrar impostos. tributação. Tributações. Aí foram questionar Jesus sobre os impostos, querendo pegar Jesus, né? Jesus o que respondeu, pastor? Dá de César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Até Jesus reconheceu que naquele momento você tinha que cumprir aquela lei. Então, você tem que cumprir as leis que são realizadas aqui na Terra para você ter acesso aos céus, né? Para você ficar tanto direito nessa terra quanto direito nos céus. Naquele tempo não havia registros, né? Tinha sim, né, as crônicas tal, mas não tinha certidão, não tinha RG, não tinha CPF. E agora, o que você faz hoje em dia sem um RG, sem um CPF? Você faz alguma coisa, pastor? Faz nada, né? Não faz nada. Como você comprova nas lojas, nos bancos, que você é essa pessoa? O que eles pedem? Os seus documentos. É a mesma coisa aqui na Terra. O que você comprova hoje em dia que você é casado com uma pessoa? Certidão de casamento. União estável é uma união de convivência, porque esses dias uma membra minha falou assim, ai pastora, dei risada do meu pai, porque tem uma mulher lá que está morando com ele, fez uma união estável, aí eles estavam movimentando algo lá no cartório, e colocou lá como união estável, mas como de convivência. Se um dia ele morreu, ela separar dele, ela não tem direito a nada de tudo aquele trâmite que eles estão fazendo ali, porque ela não é casada com ele, porque na união estável consta que ele é divorciado e ela é solteira. Entendeu? Não vai ter direito. Tem lá a união estável, só isso. A pessoa perde. Para você ver como que é, né? Então, é nesse sentido. O que está ligado na terra está ligado no céu. Mediante as leis que o Eterno, ele estabeleceu, mediante as leis dos homens, também leis dos homens que são alinhadas com as leis do Eterno. Amém, queridos? E, pastor, é verdade que um bastardo, ele nunca consegue se manter em um relacionamento? É verdade isso? É verdade, pode perceber. Muitos bastardos, eles têm dificuldades relacionais de se manter num relacionamento. Muitas vezes cometem adultério, praticam divórcio, não conseguem sustentar um relacionamento saudável, vivem em guerras, confusões. Ah, mas isso é para todos. É verdade. Mas o bastardo, por ele ter sido gerado fora da aliança, ele sofre demais com isso. Ele tem muitos problemas nessa área. E isso acaba gerando outros problemas. Por quê? Não se mantém num relacionamento, vai para outro. Não consegue se manter, vai para outro. Tem gente que fala para mim, pastor, a cada 3 meses eu troco de relacionamento. A cada 1 ano, 2 anos, eu troco de relacionamento. Eu não consigo me manter em relacionamentos. E aí é quando eu faço um mapeamento e percebo que a pessoa, ela é fruto de bastardia dos pais. Então isso é complicado, pastora. Os bastardos, muitas vezes, eles não conseguem se manter em um relacionamento. Pastor, estão me perguntando aqui, né, daquela pergunta que fizeram sobre cartórios, que não existia, tal. A mesma pergunta, né, que naquela época casavam-se entre parentes, né? Como que funcionava? Só casou entre parentes antes da lei. Antes da lei. Pós-lei, não. E aí que está o segredo, porque a Bíblia diz o quê? Que aonde não há lei, não há pecado. Está na Bíblia, é só ler. Então, pós-lei, pós-Moshe, pós-Moisés, se torna pecado casar entre parentela. Aí entra a incestualidade. No entanto, parentela do mesmo sangue, né? Do mesmo sangue. Sim. No entanto, que Deuteronômio, você vai ver lá, uma prescrição de casos de relacionamento, inclusive incestuoso, tá? Então, antes da lei, não tinha problema nenhum casar entre a parentela. Pós-lei, já existe agravantes. Inclusive, há uma situação genética que muitas vezes acontece. Tá? Existe uma doença congênita que pega muitas vezes pessoas que se relacionam a nível de parentela.
Tanto é que às vezes tem que fazer um exame de sangue para ver se há compatibilidade para poder ter filhos, né? É. Gerar filhos para ver. Porque tem uma família aqui no Brasil que são a nível de incesto, que a família toda tem problemas Genéticos, genéticos porque incesto, e existe mentais. uma anomalia genética causada pelo incesto. Então, naqueles dias, antes da lei, não tinha problema nenhum. Pós-lei, foi estabelecido que não podia se casar mais com parentela, e a partir de então se tornou pecado. Aonde não há lei, não há pecado. Aonde há lei, Sim. há pecado. Se a pessoa pratica o que está sendo determinado. Pastor, o filho bastardo, ele é sempre acompanhado por uma entidade sexual? Na realidade, o filho bastardo é assim, ó, quando uma criança bastarda ela vem ao mundo, ou seja, os pais tiveram um ato, se relacionaram no dia da concepção, ou seja, no dia em que aquela criança ela veio, no dia que foi a concepção, no dia do ato. E aí eu vou falar de algo espiritual aqui. Aí, né? Tá na Bíblia? Não, não tá na Bíblia. Eu tô falando de mundo espiritual, tô te ensinando como que funciona no espiritual. Existe um espírito imundo que ele entra na concepção daquela criança e passa a perseguir aquela criança na área sexual. E aí você vai ver várias questões. Porque o bastardo, pastora, ele é um imã sexual. Ele é uma pessoa que ele é atraído sexualmente. E aí a gente vai ver vários cenários, você vai ver muitas pessoas que falam assim, pastor, é incrível como eu vou num lugar e eu atraio as pessoas sexualmente, relacionalmente. Por quê? Porque a pessoa ela é perseguida espiritualmente por uma entidade na área sexual. E essa entidade entrou desde o dia da concepção. Eu conheço uma irmã que um dia perguntando para Deus por que o filho dela era tanto promíscuo. O Senhor falou para ela, porque no dia que você concebeu ele, entrou um espírito imundo na concepção. Eu conheci esse moço, realmente ele era muito promíscuo. E aí, a partir de então, ela começou a orar e quebrar aquilo, pediu perdão para Deus e começou a tratar aquilo no mundo espiritual. Mas olha só que coisa interessante. Esse espírito imundo que age, pastora Keila, na área sexual daquela pessoa, ele se comunica com outro espírito imundo que age na área sexual de outras pessoas. Então, no espiritual, todo filho ilegítimo, ou seja, todo filho que foi gerado fora da aliança, esses espíritos imundos se comunicam para atrair as pessoas sexualmente. Atrair um ao outro. É por isso que tem irmã que chega e fala assim, pastor, eu não sei o que acontece. Eu só arrumo tranqueira pra minha vida. Eu só arrumo gente de desgraça pra minha vida. Eu não consigo arrumar um homem decente, uma mulher decente. Por quê? Porque no espiritual há uma comunicação demoníaca e que acaba atraindo você para aquela pessoa. Por isso que bastardia tem que ser quebrada. Por isso que bastardia tem que ser extirpada da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Pastor, e na infância, o filho bastardo, ele tem a tendência de perder a pureza sexual mais cedo? Como que é a pureza sexual de um filho bastardo na infância? Na realidade, como eu disse, o bastardo ele é um imã na área sexual. Então, a brecha do telhado dos pais qualquer é sexual. Então, ele vai ser um radar na área sexual. Ele vai ser perseguido na área sexual. Ele vai ser, na realidade, muitas vezes contaminado na área sexual. Então, é muito comum, pastora Keila, pessoas bastardas perderem a sua pureza sexual na infância. Aí você pega crianças de 5 anos que já têm problemas, né, de pornografia, problemas dentre vários tipos na área sexual. Por quê? Porque foram gerados assim, foram gerados de uma impureza sexual. E aí os filhos apresentam aqueles problemas. Então a criança ela começa a enfrentar aquela situação. E isso acontece na infância. O bastardo ele é perseguido na área sexual. O filho que foi gerado fora da aliança, ele muitas vezes vai perder a sua pureza na infância, infelizmente, por causa da brecha que foi dada pelos pais, tá? Se você fizer um mapeamento da tua vida e você perceber, você vai analisar e vai identificar que muitas vezes você viveu coisas por causa da brecha que os seus pais fizeram. Claro, todas as situações? Óbvio que não, cada caso é um caso, mas isso que eu estou falando é muito real no mundo espiritual, tá? É muito real. E existe abuso e molestação na questão da bastardia? Sim. Bastante, né?
Existe. A Há uma maioria. pesquisa, presta atenção, tá? Há uma pesquisa que diz o seguinte, que 95%, olha o radar sexual, 95% dos filhos bastardos são abusados sexualmente na infância. Por quê? Radar, imã sexual. Comunicação sexual entre essas entidades espirituais. Então, o bastardo, ele tende a sofrer essas mazelas, esses problemas, por causa da maneira que ele foi gerado, por causa do telhado esburacado dos pais. Então, 95% dos filhos bastardos têm problemas de abuso. 95%. Isso é muito grave. E as pessoas acham que não, mas é muito comum, a gente sempre está fazendo essas lives e as pessoas falam, pastor, é verdade, eu fui abusado, eu fui molestado, eu fui tocado. E ela é tão perseguida na área sexual que o inimigo vai querer empurrar ela para essa questão do abuso. Não porque a pessoa ela vai sofrer aquilo por uma vontade própria, não, mas ela é pressionada, há uma batalha espiritual em relação à bastardia para tocar e contaminar a vida sexual daquela pessoa. Então, bastardos, podemos dizer que ele é ativado na área sexual. Ele passa a ser ativado na área sexual por vários fatores. Um deles é a molestação e o abuso, que inclusive vai muitas vezes gerar transferência de espíritos. Porque a partir do momento que a pessoa é abusada, ou ela vai se tornar uma pessoa bloqueada ou erotizada na área. É por isso que bastardos, ou eles se tornam bloqueados, e aí pode ser até uma causa também de homossexualidade, ou podem ser erotizados na área sexual. Passam a serem promíscuos, passam a ser pessoas, muitas vezes, contaminadas em alto nível na área sexual. Na realidade, pastor, eu pego muitos casos que é o seguinte, a pessoa ela é molestada, quando não em si o abuso mais brutal, mas a maioria de que já foi molestada, que são filhos bastardos, que são molestados sexualmente na infância, eles começam a ser, depois disso, parece que vira um gatilho, eles começam a ser ativados. Então, aí eles começam a entrar, a partir disso, começam a entrar a nível de masturbação, pornografia, aí começa a ter namoros impuros, dos namoros impuros já vai para aquele nível de sexualidade promíscua, né? E aí comete várias coisas na área sexual e é uma porta dentro de outra porta e um abismo chama outro abismo. Na realidade, os casos que eu pego, a maioria é nesse nível. Sim. É nesse nível, né, pastor? Isso tudo por conta do quê? Da porta primordial que provavelmente foi a bastardia, né, pastor? Sim, a porta primordial. Então, infelizmente, isso é uma grande verdade, tá? A irmã Gisudete falou assim, pastor, meus pais eram casados no civil, quando me tiveram, mas não no religioso. Porém, passei e passo por alguns sintomas que o senhor falou. Na realidade, irmã Judete, uma coisa também que é importante, existem os bastardos indiretos. Uhum. De duas formas. Primeiro, o bastardo indireto é aquele que ele foi gerado dentro da aliança, mas o pai ou a mãe não, ou os avós. Isso acaba trazendo também problemas, porque alguém ali na família foi gerado fora da aliança de casamento. Porém, entretanto, às vezes eu chamo de bastardia indireta porque os pais casaram de acordo com a lei, casaram de acordo com a palavra, mas o pai era promíscuo, a mãe tinha problemas na área sexual, muitas vezes de adultério, de traição, e isso também, lembra do telhado? Esburacado. Vocês têm que entender sobre o telhado. Se o pai é cobertura, a mãe é cobertura, é teto, telhado na vida dos filhos. Se esse telhado está esburacado, vai atingir os filhos, independente da maneira que foi gerado. Independente. É que a criança que é gerada fora, ela é fruto de um pecado, de uma imoralidade sexual. Aí vai depender dentro das suas anuâncias, mas isso é uma realidade que muitas pessoas já viveram. E vivem até os dias de hoje. Sim, pastor. Então, pastor, faz um resumo para a gente, dentro do filho bastardo. Qual os pontos mais fortes que um filho bastardo ele vai sofrer desde a infância até a fase adulta? Qual
as perseguições, as dificuldades, as maldições que ele vai mais ter? Faz um mini resumo. Na realidade, o filho bastardo, ele vai ter problemas, como eu disse, tudo que ele começa, ele às vezes não consegue terminar, ele tá sempre, ele não consegue se manter nas coisas, nos relacionamentos. O filho bastardo não consegue permanecer nas igrejas. Tá numa igreja hoje porque a Bíblia diz que o bastardo não se assentará na Sim, que é uma maldição, dos santos. Né? É uma maldição. Então o bastardo, ele não consegue se manter, ele não consegue permanecer em algumas coisas. O bastardo, ele tem dificuldade financeira muitas vezes, ele tem problemas nessa área. O bastardo, ele tem, na realidade, uma perseguição muito grande na área sexual em vários níveis, desde pequeno até a fase adulta, e aquilo só vai crescendo porque é de uma masturbação, um pecado, uma pornografia, daqui a pouco vai num envolvimento ilícito, e isso pode ser a nível homossexual, heterossexual. Então o bastardo, ele começa a ter muitas situações. E o problema é que isso vira algo cíclico, ou seja, um bastardo que gera um outro bastardo, que vai gerar um outro bastardo, e não é anulado aquilo no espiritual. Então hoje, Deus está te dando a oportunidade de anular isso na sua descendência, na sua família. Amém. Agora, para anular isso também tem chaves, tá bom? Amém. A Leia, ela tá perguntando assim, ó. É interessante. Qual Leia? Nossa, Leinha. A Leinha? Eu não vi aqui a pergunta. Pastora, mesmo o filho sendo gerado dentro da aliança de casamento, como a bastardia toca nesse filho? A ausência paterna gera bastardia indiretamente? Por exemplo, o filho foi gerado dentro da aliança de casamento, mas o pai é ausente. Gera uma bastardia indireta. Gera orfandade. Orfandade paterna. Em toda bastardia tem orfandade, mas nem toda orfandade tem bastardia. Vou repetir. Então explica aí pra nós isso daí, pastor. Nem toda em toda bastardia tem orfandade, mas nem toda orfandade tem bastardia. Porque a bastardia literal é aquela que o filho foi gerado fora da aliança, tá? Mas em toda bastardia existe a orfandade. Porque o que é a orfandade? É tudo aquilo que prejudica a imagem do pai ou da mãe. No espiritual. Então, quando um pai ele não cumpre com os princípios estabelecidos por Deus, ele gera um filho bastardo, mas que também vai ter uma orfandade. E a orfandade é terrível, porque ela toca. Tá? Agora, nem toda bastardia gera uma orfandade, mas nem toda orfandade uma bastardia. Porque, às vezes, a pessoa ela nasceu num berço, os pais eram casados, legalmente, tudo bonitinho, mas ele não teve o amor, o carinho, o afeto, a ternura, não teve um pai presente, não teve uma mãe presente. Quer dizer, ele não foi gerado fora da aliança, bastardia, mas ele sofreu a orfandade. Sim. Que foi não ter esse pai presente, essa mãe presente ali para amar, para acarinhar, para estabelecer princípios, para trazer padrão, para trazer referência. Então, toda bastardia gera uma orfandade, mas nem toda orfandade gera uma bastardia. Tá, a Sinara fala assim, e se os pais casar, como fica o filho que nasceu da bastardia, mas os pais se casaram depois? Fica filho bastardo do mesmo jeito. Fala aí, pastor. Casar não trata a bastardia dos filhos. Esse é o problema. Pastor, então eu vou... É igual a pessoa que casa, vou casar porque eu estou em fornicação, preciso casar. Aí eu falo assim, tá, às vezes você vai tocar 6 por meia dúzia. Para, pastor. Você está falando uma coisa dessa? Estou legalizando a minha vida. Estou legalizando a minha vida. E é certo isso, legalizar a sua vida. Agora, antes de casar, tem que tratar os relacionamentos do passado. Antes de casar, tem que confessar pecado sexual que você cometeu. Fazer um trabalho de libertação. Aí você casa, mas não confessou adultério, a traições anteriores, principalmente quem estava amaziado. Não, quer dizer, você está trocando 6 por meia dúzia. Você só está, na realidade, selando algo juridicamente, mas você não tratou aquilo. Então, casar não trata bastardia também. Agora, o que vai tratar bastardia? É quando os pais, eles se arrependem,
pedem perdão para Deus, se humilham, eles passam a ter esse entendimento e esse conhecimento de mundo espiritual, inclusive na área sexual, e aí sim eles vão tratar aquilo uma autoridade, porque olha só, como é uma autoridade que abriu a porta, tem que ser uma autoridade para quebrar isso na vida da pessoa. Aí uma autoridade vai orar pela pessoa, quebrando, anulando, cancelando, tornando sem efeito aquela bastardia, e a partir de então, escute isso, a partir de então, os pais vão também pedir perdão para os filhos e vão orar, cancelar e abençoar o dia da concepção daquela criança. Aí você vai ver a diferença. Já fiz isso várias vezes. Já tratamos isso, e isso tem um peso tremendo no espiritual, e algo é rompido, algo é quebrado, algo é desfeito. A Josilene está falando assim: eu estou ouvindo e lavando roupa. Lembrei que o meu primogênito é bastardo. Olha aí, ó. Tem 15 anos. Ficou Vendo? surdo, bebê, Olha aí, ó. ainda. Como posso cuidar dele na vida da vida espiritual dele? Mora comigo, aprendo Libras para falar com ele. É aquilo que a gente está falando, né? Primeiro trata os pais para depois tratar os filhos. Sim. Que assim, ele é bastardo, vamos tratar de bastardia. Para tratar bastardia, primeiro tem que tratar o pai e a mãe. Eles têm que se arrepender do pecado Sim. sexual que eles cometeriam. Esse é o problema. Muitos pais não se arrependem e nem acham que isso tem alguma coisa a ver, tá? Ah, mas não tem nada a ver, pastor, o que você está falando. Eu conheço pessoas. É sempre as desculpas para não reconhecer os erros que cometeram. Essa é a grande verdade, infelizmente. Então, tem que tratar os pais para os filhos serem curados, libertos. Porque não adianta, queridos, os pais abriram um monte de porta, fizeram um monte de coisa errada. Se não tratar os pais, vai atingir os filhos. E vai tocar mesmo. E não adianta ter chororô, porque vai ter problemas. O mundo espiritual, a lei é viva. O mundo espiritual, ele é real. Agora, quando você, pai, começa a tratar, igual você, irmã, o que vai ter que ser feito? Um tratamento de cura e libertação, na qual vai tratar primeiro você. Aí sim, olha só, você vai restaurar o seu telhado, lembra? Assiste o podcast. Restaurou o telhado, automaticamente você começa a restaurar o telhado do seu filho, aí ele vai receber proteção. E aí sim, pedir perdão para ele, depois abençoar a concepção dele, e tudo isso vai começar a ser alinhado no espiritual. A Gardênia disse assim: meus pais eram casados quando nasci, mas meu pai não queria que eu nascesse. É considerado bastardia? Não. Repete de novo. Os pais dela eram casados quando ela nasceu. Nasceu. Mas meu pai não queria que ela nascesse. Não, aí é rejeição, orfandade. Entende? Olha só, é um exemplo clássico aqui. Nem toda orfandade, toda bastardia gera orfandade, mas nem toda orfandade gera bastardia. No Sim. seu caso, não gerou bastardia, porque você não foi gerada fora, mas gerou orfandade, porque rejeição é o que alimenta o trono de Moloque. Vou repetir. Rejeição é o que alimenta o trono de Moloque. A rejeição na tua vida foi uma mensagem para o mundo espiritual. Eu não te quero nessa dimensão. Você é uma pessoa que vai ter problemas. Muitos. De rejeição. Pode ser rejeição, Depressão. rebelião, depressão. As coisas não vão dar certo. Por quê? Porque já houve uma autoridade que não te queria nessa dimensão. E aí precisa fazer um trabalho de cura interior, principalmente. De cura e libertação. De cura e restauração. O divórcio dos pais gera bastardia? Não. Somente orfandade. O divórcio dos pais não gera bastardia. Ele gera orfandade. Tá? Divórcio dos pais gera orfandade. A não ser que a pessoa já tenha sido gerado fora da aliança. Aí pode ser os dois. Tem gente que tem bastardia e orfandade, tá? Essa é a grande verdade. A Daniela diz assim: se eu sou filha de bastardia e meus pais faleceram, como faço para reverter? É isso aí. Os pais... Faleceram. Ela é filha de... filha bastarda. Ou seja, os pais faleceram. Boa pergunta, né? Uhum. Ou seja, os pais são falecidos. Eles não estão ali para quebrar aquilo na vida dela. Como eu disse, quando é uma autoridade que faz, o mundo espiritual se move pela lei da autoridade. Tá? Pelo princípio da autoridade. Então, como foram os pais que fizeram isso com ela, tem que ser uma autoridade para quebrar na vida dela.
É assim Sim. que funciona o mundo espiritual. Uma autoridade quebra o que uma outra autoridade fez de errado. Sim. E aí, queridos, é algo poderoso que acontece. Sim. A Josilene, pastor, meu esposo e eu temos divórcios, casados, cartório e igreja. Temos 2 bebês. Como fica a nossa situação? Nossos filhos são bastardos? Não, minha querida. Não, depende. Gerou fora Da aliança? da aliança antes de casar? Antes de casar, que vocês foram Se gerar? gerou fora, é bastardo. Se não, o que vocês podem gerar para eles, talvez é a orfandade, dependendo do contexto aí. E aí eu tenho que entender o seu contexto de vida para poder dar um parecer melhor. A Leia, meu pai queria filhos homens, nasci mulher, sofri rejeição. Rejeição. Me trouxe várias agravantes. Seria orfandade, No né? caso da Léia, ela sofreu de orfandade. Orfandade paterna. Papito tá aqui para te trazer carinho. Aí, amadinha. Tá bom? Então assim, na realidade a Leinha sofreu de orfandade paterna, rejeição, não em si a bastardia. A bastardia, ela gera orfandade, mas a orfandade não gera bastardia porque a base de fundamento da bastardia é ter sido gerado fora da aliança de casamento. A Fernanda Marinho, pastor, sou filha bastarda. Minha mãe não me aceita. Não sei quem é meu pai e minha vida não flui. E minha filha teve um filho na adolescência. Olha aí, gente. Ela é o ciclo da bastardia. Ciclo da bastardia. Ela tá tudo envolvido. Bastardia com orfandade, não conheceu o pai, orfandade paterna. A mãe não se dá bem, orfandade. Olha só, ela sofre das 2 principais orfandades da vida. Paternidade e maternidade. Ela é órfã de pai e órfã de mãe. Órfã de pai porque tá ligado ao abandono. Órfã de mãe porque tá ligado às brigas e confusões. E fora isso tem a bastardia ali que precisa ser quebrada. Por que as coisas não dão certo? Porque as 2 principais autoridades da sua vida, elas não cuidaram de você e nem trataram você como Cristo, como o Senhor Deus, na realidade, o Pai, te trataria. Então hoje você precisa do quê? De ser curada na sua paternidade e na sua maternidade. Precisa fazer um trabalho de cura interior e de libertação de tal forma que você seja restaurada nessa área da tua vida. E aí é onde que entra uma autoridade que é legalizada no mundo espiritual para fazer isso por você. Ela está perguntando assim, ó, se meu pastor não trabalha com libertação e eu pedir para ele orar e quebrar a bastardia, isso é quebrado como autoridade? Não. Não, né? Assim, ó, deixa Não, eu falar porque pra ele você. não tem entendimento, amada. Tem que ser uma pessoa com entendimento. E outra coisa também, queridos, não é só a bastardia. Bastardia é uma situação. Por isso que a gente faz clínica, pastora. Sim. Fala da clínica para eles. Explica aí. A gente faz clínica, amado, porque a gente não vai só pautar a parte da bastardia. Igual eu falei, às vezes é bastardia, mas às vezes é um combo. Às vezes é histórico familiar, o histórico familiar conta, consagrações conta. Igual, se os seus pais te consagraram a entidade, se eles já vieram de alguns rituais que eles já fizeram, tudo isso conta. Entendeu? Ancestralidade conta, são as nossas raízes, conta muito. Fora aí as portas que você também já abriu, aí você também já abriu outras portas, por conta dessas portas que já vieram no decorrer da sua vida, tudo isso conta. Entendeu? Porém, você tem que ir para pessoas que trabalham nessa área de cura, de libertação. Não adianta você ir você está aprendendo essas coisas aqui. Aí você vai no seu pastor não tem entendimento, ele não vai saber como orar, ele não vai ter autoridade, não que ele não tenha autoridade no mundo espiritual, ele não vai ter autoridade na parte da libertação porque ele não tem o conhecimento, porque ele, na realidade, ele não segue o conhecimento de cura, de libertação. É a mesma coisa. Você vai colocar alguém para evangelizar se a pessoa não sabe evangelizar? E se ela não foi chamada para aquilo? Não vai colocar. Você vai colocar alguém na intercessão. Você vai interceder agora. Se a pessoa não foi chamada para interceder, ela não tem autoridade para interceder? Intercessões de alto nível? Não, meu querido, é a mesma coisa. Então, assim, tem que ter entendimento, tem que ter autoridade, unção. É uma capacitação que o Senhor dá,
né? O Ministério de Libertação não é todos que fazem, não é todos que trabalham, cada um no seu chamado. E dentro desse chamado, nós temos a unção de cura de libertação. Como disse, o pastor, ele trabalha mais de 20 anos com libertação. Então, né, nós temos uma bagagem. Lógico, tem outras pessoas que trabalham, são maravilhosas, que trabalham, né, querido? Então, tem que fazer as coisas com quem tem autoridade no mundo espiritual, né, pastor? Sim, verdade. A Nayara está falando assim, ó, no meu caso foi um combo. Fiz a clínica e fui tratada. Não sei que é meu pai biológico, mas isso não me causa mais dor. Nayara, porque você foi pelo tratado. Contexto, acho que é bastardia e orfandade, né? Tudo Terrível. junto e misturado, né? Mas foi quebrado. A gente orou, anulou, cancelou. Shalom, Leinha, ela tá falando assim, ó, que ama a gente. Shalom, Leia. Shalom. Shalom, Nayara, Leia. Deus abençoe a vida de vocês. Eliane. Pastor, eu tive 3 filhos com o pai dos meus filhos. E depois de grandes eu casei. Embora depois de um tempo nos separamos. A pergunta é por que eles têm sido gerados antes de uma união, são bastardos? Sim, amadinhas. Sim. É isso que vocês têm que entender. Vocês têm que entender, não adianta. Foi gerada fora da aliança de casamento, ou seja, os pais não eram casados, mesmo que casou depois. Gerou hoje a criança, mas casou daqui um mês, gerou fora. Entende? A criança pode nascer no casamento, mas ela foi gerada fora. Isso vai ter problemas. Isso lá na frente pode gerar conflitos e situações. Tá? Isso é grave. Pastora, a Daniela tá falando aí, ó. Pastora, e essa clínica? Peraí, deixa eu ver aqui. Pastora, e essa clínica tem online? Tem online, amada. Fala com a Leia. Leia Faria, que está aí. Ela que... Passar aqui o contato da Leia. Passa, pastor, o contato. O DDD da Leia é 34. Gente, quem quiser fazer a clínica, eu e o pastor atendemos pessoas do mundo todo, né? Verdade. Nossa agenda é cheia, né? Se vocês quiserem, estamos à disposição. Tem a Leia aí, que é o nosso suporte. Entre em contato com ela, que vai ser bênção no nome de Jesus. Não é, pastor? Sim. DDD 34 984451608. Vou repetir. DDD 34 984451608. Amém? Amém, queridos? E nós chegamos ao fim desse podcast, que eu quero agradecer imensamente a participação de cada um, né? Lembrando que todas as segundas estaremos aqui, cada semana com um tema a ser abordado. Eu peço para os amados, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilha, gente, essa live, compartilha esses ensinos. Olha só, você tem aprendido tanto, né? Hoje foi uma live bem esclarecedora sobre bastardia, libertação infantil, né? Que tudo começa na nossa concepção. E muitas pessoas precisam ouvir, né? Muitas pessoas, elas precisam passar por esse processo porque a vida está travada. Então, eu peço para os amados, compartilhe, assim como você tem sido abençoado, outras pessoas também vão ser abençoadas. Amém? Pastor, muito obrigado pelo Senhor compartilhar conosco tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, tem colocado de sabedoria, de instrução para a igreja dele. Amém. Eu que agradeço. Lembrando vocês que estamos no propósito da oração meia-noite pelo meu canal mesmo, Pastor Rogério Zaite, ou Rogério Zaite, na realidade. E também amanhã teremos live pelo TikTok, Instagram e também pelo canal aqui do YouTube, o canal Rogério Zaite, tá bom? Todos os dias nós temos live às 13 horas da tarde. E amanhã estarei abordando um assunto aqui maravilhoso. Deixa eu até pegar aqui, pastora, para já divulgar, tá? Vai ser um assunto assim de extrema valia que a gente vai abordar e eu tenho certeza que as pessoas vão ter novos discernimentos, novo entendimento. Amanhã vamos falar sobre a batalha espiritual na vida do filho primogênito. Nossa! Oh, glória! A batalha espiritual na vida do filho primogênito. Não perca a live de amanhã, porque eu vou falar
inclusive, quais são os sinais de batalha espiritual na vida do filho primogênito. E os outros filhos também. Vou te falar um pouquinho sobre os filhos. Já falamos aqui, inclusive, até num podcast, mas eu vou te mostrar algumas coisas que talvez você precisa entender, tá bom? Dia 26 agora, nós teremos uma masterclass, pastora, Sim. sobre ativando os dons do Espírito Santo. Então, se você tiver interesse de participar, fala com a Leinha também. Vai ter PDF, vai ter as plataformas e vai ser tremendo, vai ser um divisor de águas. Semana que vem já, né? Sim. E dia 2 de agosto teremos um seminário presencial em Guarulhos, gratuito, no sábado, das 8 da manhã até as 20 da noite, com intervalos, café da manhã, almoço, café da tarde, gratuito, mas tem que fazer inscrição. E a inscrição clínica é com a Leia, DDD 34 984-45-1608, ela passa o link. Olha só, venha participar, venha estar com a gente, venha nos conhecer, venha estar aqui com a gente. Esse seminário dia 2 vai ser sobre desvendando as 7 igrejas da Ásia. Vou falar de igreja ligada à indústria farmacêutica, igreja ligada ao pão de acerá, vou falar de igreja ligada à contaminação das águas, igreja ligada à formatação da terra, entre tantos assuntos, tá bom? Gente, fica na paz, beijaço, Deus abençoe. Tchau, tchau. Shalom, gente. Na sexta-feira estaremos com um podcast das mulheres aqui. Me perdoa por essa sexta. Nós não fizemos porque deu um problema aqui na chave da igreja e a gente já resolveu e eu não consegui estar de manhã. Mas eu peço para que as amadas, né, principalmente as mulheres, venham na sexta-feira de manhã. Estaremos aqui ministrando na vida de vocês. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Shalom, um beijo e tenha uma semana abençoada na presença do Eterno.